livro de produção de texto em mãos, vamos fazer a correção na atividade da página 24. Nós estamos trabalhando o gráfico e nós aprendemos que através do gráfico a gente pode fazer uma leitura. Então, aqui nós temos a simbolização de um gráfico, que aqui está em formas de barras, tá? E o gráfico, ele serve para quê? Ele serve para a gente fazer uma pesquisa, ele serve também para a empresa ver como que está ali o seu orçamento, o seu empreendimento, tá? Então, através do gráfico, a gente faz uma leitura de uma determinada situação, seja a situação do nosso país, seja aí como nós estamos passando aí pela vacinação, tá? A quantidade de pessoas que já vacinaram, né? Então, o gráfico é muito importante aí para as pessoas, né, que trabalham, seja um trabalho no ambiente privado, seja um trabalho no ambiente público, ele é bastante utilizado, o gráfico. E através do gráfico, a gente também faz uma leitura. Por isso que ele é considerado um gênero textual. Bom, vamos para a página 24, isso. Página 24, fazer a correção. Marque verdadeiro ou falso. Junho foi o mês em que mais se gastou com entretenimento, verdadeiro ou falso? Nós já trabalhamos aqui a leitura, tá, deste gráfico sobre as despesas trimestrais aí, durante os meses de abril, maio e junho. Então, você vai responder de acordo com essa pesquisa aqui, que foi feita aí, né, em uma família. Então, essa família, ela gasta com entretenimento aí uma quantidade X que ela gastou durante esses 3 meses, outra quantidade X ela gastou no supermercado, outra quantidade X no aluguel e outra quantidade X no transporte. Então, aqui nós temos a legenda que fica mais fácil para fazer a leitura do gráfico. E aí lá está perguntando sobre o mês de junho. O mês de junho, deixa a professora voltar, o mês de junho, que foi o mês em que mais se gastou com o lazer? Será que foi o mês de junho que se gastou mais com o lazer? Vamos ver aqui no gráfico então, ó. No mês de abril, ó, o lazer aqui, o entretenimento é o de vermelho. Então, o mês de abril foi R$200 que gastou. A despesa foi R$200. O mês de maio, o professor até marcou aqui, o mês de maio foi um pouquinho maior que o mês de abril. Então, o mês de maio aqui, tá? Deve ter ficado em torno de uns 230 por aí, né? 230 mais ou menos. E o mês de junho, ele tá um pouquinho menor que o mês de maio. Então, o mês de junho deve ter sido gasto aí de uns 220 mais ou menos, tá? Que ele tá um pouquinho menor que o mês de maio. Então, o mês de maio foi o mês que mais se gastou. E lá está perguntando, né, se junho foi o mês em que mais se gastou. Não, o mês que mais gastou foi em maio. Então, essa frase aqui, ela está falsa, tá? Então, falso. Letra B. Maio e junho foram os meses em que mais se gastou com entretenimento? Agora, ele já pegou 2 meses. Ele pegou o mês de maio e o mês de junho. Vamos ver lá no gráfico, ó. No mês de maio, ele gastou mais. E o mês de junho também. Então, esses 2 meses foram os 2 meses que ele gastou mais lá, com entretenimento, tá? Então, esses 2 meses ele gastou mais do que o mês de abril. O mês de abril foi o mês que ele gastou menos. Então, vamos marcar aqui, ó, verdadeiro, tá? Verdadeira, letra B. Número 2, quanto se gastou com entretenimento em abril?
Quanto é que ele gastou com entretenimento em abril? Vamos ver lá o mês de abril. Olha aqui, ó. Ele gastou quanto? Vai certinho nos R$200. Então, ele gastou R$200. Vamos escrever aqui R$200, tá? Deixa a professora colocar aqui a letra. Ele gastou em abril. Ele gastou em abril R$200 com entretenimento. Deixa eu diminuir um pouco aqui a letra. Isso. Então, ele gastou em abril R$200 com entretenimento, tá? Com o lazer, com o passeio. Letra C. As despesas com supermercado representam a menor parte do investimento no mês de abril? Vamos olhar lá quais foram as despesas no supermercado? Não, né? De acordo com o nosso gráfico aqui, não, tá? Então, as despesas em abril no supermercado foi a maior, foi o que ele mais gastou com o supermercado aqui, ó, né? Foi em abril. Referente às outras despesas de entretenimento, de aluguel, de transporte, abril foi o mês que ele gastou aqui referente a essas despesas aqui. Foi o que ele gastou mais com supermercado. O que ele gastou menos aqui foi com o transporte. Então, no transporte que ele gastou menos. Então, essa alternativa aqui, ela está falsa. Vamos marcar o X em falso. Acertaram? Falso, tá? Então, não foi a menor parte. A menor parte em abril foi no transporte. Letra D. A despesa com aluguel é a segunda maior nos 3 meses. Vamos ver lá no gráfico. Bom, de acordo com o gráfico aqui, é a segunda maior despesa foi com aluguel. Olha o de roxo aqui. Porque supermercado está em primeiro lugar. Então, supermercado ganhou, né, de despesa. Então, supermercado ganhou dos 3 meses aqui em primeiro lugar. E em segundo lugar vem o aluguel, tá? Em segundo lugar, aluguel, beleza? Vamos marcar o X aqui, verdadeiro, tá? Essa afirmação aqui é verdadeira. Bom, número 3. Eu já respondi a 2 aqui, tá? Número 3, observa a tabela abaixo e construa um gráfico com as informações. Então, nós temos aqui os meses de janeiro, fevereiro, março, abril e maio. Aqui nós temos aqui, né, o transporte e os valores do transporte aqui. Então, transporte, R$300 gastei com transporte em janeiro. Em fevereiro eu gastei R$250, em março gastei R$320, em abril gastei R$380, em maio gastei R$330. Bom, com lanche, em janeiro eu gastei R$120, em fevereiro gastei R$110, em março gastei R$150. Em abril, gastei R$150 e em maio, eu gastei R$130. Então, pediu para fazer um gráfico de acordo com essas informações aqui do que eu gastei nos meses de janeiro a maio com transporte e lanche. Então, aqui está o gráfico, né? Então, aqui está os valores que eu gastei
tá? Tanto em transporte como lanche, como a professora informou. No gráfico, às vezes, não vai vir tudo especificado aqui de valores. Então, vem aqui, ó, de 100 até 200 aqui. Então, aqui continua, 101, 102, nesse espacinho aqui, tá bom? Até 200, aqui de 200 a 300 e aqui de 300 a 400 reais que a pessoa pode ter gastado com transporte e lanche. E aqui nós temos os meses, né? Meses de janeiro, meses de fevereiro, meses de março, abril e maio. Aqui eu tenho aqui, ó, o símbolo de T de transporte e L de lanche. Então, o gráfico aqui no mês de janeiro de transporte, eu gastei 300 reais. Então, vou fazer um gráfico até o 300 reais aqui. E de lanche, quanto gastou de lanche no mês de janeiro? 120 reais. Então, eu vou fazer um gráfico aqui maior um pouquinho que 100 reais, que vai simbolizar os 120 aqui, tá bom? Fevereiro, eu gastei com transporte, ó, 250 reais. Da mesma forma, não tem aqui os 250. Então, você vai simbolizar aqui mais ou menos quanto que vai dar o 250. E com o lanche, eu gastei aqui 110 reais. Então, aqui também um pouquinho a mais do 100. Em março, com transporte, eu gastei 320 reais. Então, vou colocar aqui um pouquinho acima de 300. E com lanche, eu gastei 150 reais. Então, a metade aqui, né, no lanche. Em abril, eu gastei 380 reais com transporte. Então, quase chegando lá no 400. E com lanche, eu gastei 150 reais, igualzinho o mês de março. E em maio, eu gastei com transporte 330 reais. E com o lanche, eu gastei mais ou menos 130 reais, que você vai colocar aqui. Professora, eu acrescentei aqui, ó. Aqui eu acrescentei 120, 130, 140, tudo bem. Você pode acrescentar para ficar mais fácil aí para você fazer aí a sua barra, tá bom? Do jeito que você preferir. Beleza? Então, aqui nós temos um gráfico com as informações dos gastos dos meses de janeiro a maio no transporte e no lanche, tá? Então, se uma pessoa vai trabalhar, ela vai gastar com o quê? Com o transporte, não vai gastar? Seja de ônibus, seja de carro, ela vai gastar ali com o petróleo. Se for carro próprio, ela vai ter que colocar um petróleo, não vai ter que colocar? Então, ela vai gastar. Se for de ônibus, ela vai gastar com a passagem de ônibus, tá? E o lanche? Então, muitos lugares aí, muitas empresas não fornecem o lanche. Então, a pessoa tem que tirar do seu salário ali o lanche, tá? Então, ela vai gastar também com o lanche. E colocou tudo essas informações aqui no gráfico, beleza? Bom, terminamos então a correção no livro de produção de texto. Isso mesmo. Então, produção de texto hoje foi só correção. Próximo livro agora de português. Pega o livro de português para a gente dar continuidade aos nossos estudos.